Então, era um campo de concentração mesmo, que as pessoas ficavam acorrentadas lá embaixo, no porão, o processo todo. Ela estava a serviço da empresa, ela estava a serviço da ditadura e, consequentemente, a serviço da empresa. E, inclusive, teve um movimento dos trabalhadores mutilados, gente sem braço, sem perna, sem dedo, gente que perdeu a cabeça. Eram condições de servidão. Boa tarde, gente. Eu sou a Isadora Costa, do Jornal GGN, e hoje a gente vai dar continuidade, né, no 9º episódio da série Sangue nas Mãos, que denuncia a participação e a ação criminosa de algumas empresas aliadas à ditadura militar. A série nasceu da pesquisa realizada pelo Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo, e hoje a gente vai conversar com a pesquisadora Joana Dark Fernandes, responsável pela pesquisa que investiga a empresa Aracruz Celulose, que se tornou o maior projeto industrial na época da ditadura, né? E que tem na sua história a marca da escravidão de comunidades tradicionais, o desmatamento desenfreado e a opressão de trabalhadores. Boa tarde, Joana. Boa tarde, tudo bem, Isadora? Prazer estar aqui, poder falar um pouco sobre essa pesquisa. Sim, muito obrigada por ter tirado um tempinho para falar com a gente. Joana, vamos começar pelo começo, né? Assim, em relação à história da Aracruz Celulose, como que ela se estabelece no mercado, assim? Então, a Aracruz, ela surge em 67 como Aracruz Florestal, e ela surge a partir de um projeto do próprio Estado ditatorial, né, sob o argumento de que era necessário a produção de papel no Brasil, tendo em vista que os países europeus não estavam produzindo por conta de questões ambientais, né, no território, né. E aí vem uma indicação da FAO, vem uma indicação dos órgãos internacionais para o Brasil, nesse período da ditadura, começar a produzir a celulose, o papel e a celulose de mercado. Os ditadores, então, embarcam a proposta, né, nessa proposta, o BNDES e o governo do Estado do Espírito Santo, que à época era o governo escolhido indiretamente pelos ditadores, era o governo de Cristiano Leite, né? Então, eles encomendam um estudo a uma empresa de pesquisas, que era a Ecotec, que é de Antônio Dias Leite, que foi ministro, que também está envolvido com o caso Paranapanema também, né? E essa empresa era dele, né? A Ecotec é o nome dessa empresa de consultoria, enfim. Ela, então, define que o melhor território seria Aracruz. A empresa, então, toma o nome do território para o nome dela, né? Então ela vira Aracruz Celulose, em 72, porque antes era Aracruz Florestal, mas 5 anos depois, o projeto já nasceu como um projeto que pretendia ser grande e pretendia ser para o mercado externo, né? Tanto é que a área escolhida é próxima ao porto, e também próxima à ferrovia, e também passa por ali a BR-101. Então, você tinha todo um escoamento da produção importante para o mercado externo. A partir disso, o BNDES também faz estudos sobre a produção de papel e celulose, de eucalipto, também financia, e em 67 nasce a Aracruz Florestal, né? Como eu disse, ela nasceu com grandes pretensões, né, para o mercado externo, e 5 anos depois se cria a holding, Aracruz Celulose, e Aracruz Florestal
passa a ser uma das subsidiárias dessa Aracruz Celulose S.A., desse grupo, dessa holding, né? Por que o território de Aracruz, né? Eles alegam condições edafoclimáticas favoráveis. Acontece que o território ao lado, Linhares, que tem, né, muitos proprietários rurais, uma elite rural ali, ela também tinha essas mesmas condições e não foi escolhida, né? Uhum. O território de Aracruz é habitado de modo ancestral pelos indígenas, Guarani e Tupiniquim, né? E na expansão da empresa, em 72, ela vai ocupar o território quilombola, que é de Conceição da Barra e de São Mateus, né? Eu não sei se você já foi lá nesse território. Não. Isadora, são quilômetros e quilômetros e quilômetros, são horas de carro só vendo eucalipto, uhum. Né? De Aracruz até Conceição da Barra são umas 5 horas. São mais de 200 mil hectares de terra. Então, é uma coisa assim, monstruosa, que se chama deserto verde, né? Os ambientalistas chamam de deserto verde. Esse Dias Leite, então, que o governo do Estado, né, o governo biônico, encomenda estudo para ele também é responsável por fazer a lei 5.106, que é a lei que favorece empreendimentos florestais, né, de reflorestamento. Então, ele próprio é beneficiado pela lei que ele rascunhou, junto com o Eliezer Batista, que disse que também ajudou a rascunhar essa lei, numa entrevista que a gente encontrou. Uhum. E só fazendo um parênteses aqui, para quem... Você falou da Paranapanema, né? Paranapanema é uma outra empresa que também está na pesquisa, né? Sim. E que está sendo acompanhada pelo professor Gilberto. E também tem aqui no canal, para quem quiser assistir, né? Tem lá o relato e a pesquisa sobre a Paranapanema, que também cometeu atrocidades aí, né? E professora Joana, você estava falando, né, que é o deserto verde, assim, então a gente já imagina a questão da magnitude, do tamanho, né? Uma das perguntas que eu queria te fazer, que eu acho importante a gente entender, assim, é em relação à empresa. A Aracruz, ela chegou a ser a maior produtora de celulose do mundo, né? Ela é. E eu queria que você falasse assim um pouco como que ela teve como que ela chegou nesse patamar, né? Como que ela foi? Quais foram as facilidades que a ditadura ofereceu para ela? Benefícios fiscais? Como é que foi isso? Assim, como que ela chegou nesse patamar? Então, ela foi. O BNDES chegou a ter 55% desse projeto. Então, ao todo, você tem assim uma gama de incentivos para esse projeto, principalmente vindo do BNDES, né? Incentivos diretos à empresa, e incentivos também aos mutuários, aos sócios, né? Em torno de bilhões de dólares, né? Eu estou falando da década de 70. Então, a gente tem aí mais de $1 bilhão, né? Investidos aí. 600 milhões, né? 600 milhões que ele deu na entrevista falando. Como é que é? Foram em torno de 600 milhões que a empresa conseguiu para o projeto, né? Não, a empresa conseguiu 600 milhões para fazer a celulose, né? Uhum. Mas para a Aracruz como um todo, foi muito mais do que isso. Uhum. Tem um quadrinho que eu não sei se dá para vocês mostrarem aí, eu também fico em dúvida. Mas eu posso mostrar, não sei como é que vocês podem apresentar aí, mas é um quadrinho com todas os investimentos feitos, né?
Por exemplo, posso ler também. Você tem, assim, de 74, que é onde a gente tem dados, né? Você tem 44 milhões de dólares, né? Em 74 também, 867 milhões de cruzeiros. Em 75, 337 milhões de dólares, né? Em 90, que já passou do período da ditadura, mas tem 1 bilhão e 4 milhões de dólares, né? Então, você tem aí, por exemplo, em 2004 continuou financiando, em 2003 você tem 546 milhões de dólares na fábrica, em 2004, 100 milhões, né? 77, 78, 79, 80, você tem altos investimentos aí do BNDES no setor em todo o período da ditadura, e investimento não só, mas também em outros projetos, como FIBASE, FINAME, que é financiamento de equipamentos. Além disso, você tem um juro baixíssimo, né? Uma taxa de juro muito baixa. E o mais agravante é que, diante de tudo isso, o BNDES ele não é uma empresa pública, né? É uma empresa privada. Então, muitas dessas ações, muitos desses investimentos, né, foram investimentos em que o Estado, o BNDES, não tinha capacidade de voto. Foram investimentos sem direito a voto. Então, você tinha uma gama de investimentos que não tinha nenhuma intervenção do próprio Estado, né, no empreendimento. E agora falando assim um pouquinho sobre a questão do esvaziamento, né? Ali, como era uma área de território quilombola, território indígena, ali na pesquisa vocês falam que ela tinha uma estratégia de esvaziamento, né? Como é que era isso, Joana? Então, o que ela fazia? A Ecotec era uma dessas empresas, né? Eram empresas pequenas que iam pegando o território, comprando o território. Quem não quisesse... Bem, ela tinha também auxílio da Força Policial, ela tinha auxílio de policiais armados, né? Que entravam no território indígena e tomava. Né? Além disso, essas empresas menores, como Senibra, Recapo, a própria Ecotec, que já tinha territórios ali, né? Ela vai entrando e vai armando um cerco, de modo que quem não quisesse sair era impedido também de circular pelo território. Não podia passar, porque você estava cercado de eucalipto de todos os lados, né? Então, existia essa estratégia. Agora, eles também faziam um movimento meio de terror, né? Olha, se não vender, você vai perder, inevitavelmente você vai perder, você não vai ficar aqui. Isso aqui é de uma grande empresa que está chegando na região, esse território não é de vocês, ele não pertence a vocês, falando tanto para os indígenas em 60, quanto para os quilombolas em 70, né? Teve casos, inclusive, de uma indígena que eles colocaram fogo na casa dela, ela estava grave, ela estava recém, ela tinha tido filho dela, né? Com poucos dias, assim, colocaram fogo na casa dela, eles iam armados, muitos iam, inclusive, com o uniforme da polícia, né? A empresa contratava, então, policiais reformados para fazer esse trabalho, né, de expulsar. Então, foi por meio de coação, foi por meio de ameaças de expulsão, quem resistisse, enfim, né, alguns resistiram, claro, né, mas de 37 aldeias, foi tão grande a expulsão deles, né,
a morte social dessas aldeias, que só restaram 12 aldeias, 3 aldeias das 37 existentes na década de 60, 67, só restaram 3. Então, assim, foi absurdo o que foi feito. E em relação aos quilombolas, é porque, assim, pelo que eu entendi da pesquisa, né, os indígenas eram expulsos mesmo, né, e algumas partes ali da região dos quilombolas, eles tentavam vender a terra, né, não por livre e espontânea vontade, eles tentavam comprar à força e eram coagidos e ameaçados, né? Isso. Eles também trocavam por um botijão de gás, por um fogão a gás, né? Levavam essas pessoas para as áreas mais pobres. Tinha também um convencimento, entre aspas, de que lá na cidade os filhos poderiam estudar e virar empregados da empresa, que haveria emprego para eles, né? Então tinha essa promessa de emprego também. E repressão, né? Muita repressão, porque alguns quilombolas tinham o título de propriedade da terra, doados pelos antigos senhores, né? Donos de escravocratas, né? Para esses era mais difícil para a empresa fazer esse tipo de coisa, mas de repressão, né? Porque eles tinham ali. Mas, mesmo assim, a legislação começou a mudar e cada um que morresse, cada mãe o pai familiar desse quilombola lá, que morresse, ele teria que fazer um inventário. E muitos não tinham dinheiro para o inventário. Então, muitos perderam a terra também, porque a legislação foi ficando mais apertada para cima deles. Né? No caso desses indígenas, Isadora, só voltando, um dos modos que a empresa fez foi se aliar à FUNAI, que à época era gerida por coronéis, né? E levaram compulsoriamente esses indígenas para a Fazenda Guarani, que era um campo de concentração indígena no período da ditadura. E eles foram para lá, eles foram levados para essa Fazenda Guarani. Né? Lá, inclusive, morreu gente, lá dentro dessa fazenda, morreu indígena de Aracruz dentro dessa fazenda. Né? Eu li. E era até uma das perguntas assim que eu tinha para te fazer, porque quando a gente vê que a FUNAI teve presente nesse processo, né, a gente fica meio abismado, porque eu queria entender um pouco, assim, queria que você explicasse um pouco, né, para quem está assistindo, o que era essa Fazenda Guarani? Você usou um termo interessante, né, que era um campo de concentração indígena, sim. Né? Esse termo deixa bem explícito, assim, como que funcionava. Mas será que você podia explicar, assim, um pouquinho para a gente como que era que funcionava essa fazenda, como que eles eram levados para lá, e como que foi a atuação da FUNAI nessa questão? Então, a gente tem até fotos, tá? Muitas fotos deles lá, feitas pela pesquisadora Celeste Cicarone. A Comissão Nacional da Verdade, ela informa, ela denuncia o presídio Guarani, ou Fazenda Guarani, ou campo de concentração, que a própria comissão chama de campo de concentração. A Fazenda Guarani fica em Carmésia, Minas Gerais, né? Era uma área de tiro da Polícia Militar Mineira. Essa Polícia Militar cede para a FUNAI para levar, a princípio, os Krenak, mas depois leva 23 etnias para lá. Não só os Krenak. Os Pataxó foram, os Guarani, os Tupiniquim, do Espírito Santo. Era um local para os chamados indígenas desajustados, né? Todos aqueles indígenas que estavam lutando pelas suas terras, porque a gente sabe que o período da ditadura foi um período em que as comunidades indígenas, quilombolas, em que os camponeses perderam as suas terras, né? Então, esses indígenas que resistiram, eles foram obrigados a ir para lá, né? De várias partes do Brasil. No caso de Aracruz,
foram os Tupiniquim e os Guarani, né? Foram 2 vezes. Foram a primeira vez em 72 e depois, logo depois, alguns voltaram, não aguentaram, e depois um outro grupo foi levado também, acho que em 74, e ficaram lá até 78. E eles voltaram a pé, andando, né? Depois pegando carro, pegando condução, enfim, rodando pelo Brasil até chegar de novo em Aracruz, né? Então, era um campo de concentração mesmo, né? Inclusive, eles me informaram na pesquisa, que lá também não se encontravam só indígenas, não, que tinha branco também lá encarcerado, tinha um lugar que existia uma corrente, né? Que as pessoas ficavam acorrentadas lá embaixo, um porão, e lá também a gente encontrou um documento informando que tem um cemitério clandestino. Eu li. Então, a gente tem muito que pesquisar ainda sobre esse campo de concentração. Eu estou fazendo agora um pós-doc na Unifesp, sob a supervisão do Edson Teles, para estudar especificamente essa questão, me dedicar a essa questão com mais cuidado ainda, né? Bem importante, né? E a FUNAI ajudando nesse processo de encarceramento compulsório dos indígenas. Isso. A FUNAI, nessa época, ela era gerida, né, presidida por militares. Então, você tem aí uma participação bem grande da FUNAI, né, nesse processo todo. Ela estava a serviço da empresa, ela estava a serviço da ditadura e, consequentemente, a serviço da empresa, né? Sim. E eu estava vendo lá em relação aos números, né? Que, de acordo com a pesquisa, não foi possível identificar, mas pelo menos 12 mil famílias da região do Sapé, né? Que já falando, trazendo ali para a questão das comunidades quilombolas, pelo menos 12 mil famílias da região do Sapé do Norte teriam sido afetadas pela presença da Aracruz, né? Aí eu até queria saber, assim, o que se sucedeu desses povos tradicionais depois da passagem da empresa? Eles desapareceram? Como é que está a questão deles hoje? Então, hoje tem mais ou menos 2.000 e pouco, né? Foi um genocídio mesmo que foi feito, como foi feito também com os indígenas, né? Muitos saíram, foram habitar aqui em Vitória, né? Aqui no centro de Vitória, o Morro São Benedito, composto por muitos que foram expulsos dessa terra, muitos ficaram dispersos. Você imagina, assim, né? Em torno de 12 mil pessoas, segundo o censo da época, reduzidos na época a 1.000 e pouco, né? Então, você tem, porque o Sapé do Norte, ele compreende várias comunidades quilombolas, porque essa região ali era uma região de onde vinham os escravizados, eles vinham nos navios negreiros, né, para serem vendidos para o Espírito Santo, para Minas e para Goiás, para outros lugares também. E, por conta das resistências, foram sendo criados vários quilombos aqui na região, né? E esses quilombos, então, você tem uma perda, né, territorial absurda, né, desses quilombos, e eles foram expulsos, tiveram que sair, enfim, se espalharam, né? Nas entrevistas que nós fizemos com vários quilombolas, né, fomos 5 vezes ao território, né? Nessas entrevistas, eles informam que eles têm contato com os parentes que saíram, que eles têm muito contato. Claro, muita gente não volta, mas como existia também uma cultura de se casar, de casamentos entre si,
né? Então, eles têm contato com essas pessoas que foram expulsas, né, do território. E eles estão até hoje nessa luta, porque o Ministério Público Federal abriu 2 ações civis públicas, uma em 2013, está fazendo 10 anos, e outra em 2015, exigindo que a empresa devolva os territórios esbulhados pelos quilombolas na década de 70, comprovando que o registro de documentos cartoriais da empresa estão todos errados, né? A cadeia dominial da empresa, o Ministério Público comprovou, né? Além de estar errado, a empresa fez uma jogada de que seus funcionários, como pela lei de terras, né? Pela lei delegada da época, que é a lei de terras devolutas, não podia vender a terra diretamente para a empresa fez uma jogada de colocar seus funcionários como laranja na compra dessas terras, né? E aí teve uma CPI em 2002 e muitos desses funcionários, na CPI da Assembleia Legislativa daqui do Espírito Santo, e muitos funcionários foram lá depor. E aí eles falaram claramente, está documentado na CPI, sim, a gente fez para o bem da empresa. Qual o tamanho do território? Ah, não sei, eu só assinei o documento, eu não sei, né? E pela lei, você tinha que ter 3 anos entre a compra, ter uso, morar no território, fazer uso dessa terra, né? E ficar 3 anos sem vender. A ilegalidade foi tão grande, eles acreditavam tanto que essa ditadura ia durar a vida inteira, né? Muitas dessas terras elas foram passadas sem nenhum dia, no mesmo dia, menos de 24 horas foram passadas, né? Eu vi de novo. Que esses operários, né? E, na verdade, não eram nem operários, porque, por exemplo, pela lei de terras, você tinha que comprovar que você era agricultor. Quem comprou essas terras foram advogados da empresa, administradores da empresa, né? Tudo isso passado no cartório, bonitinho, viu? Com a conivência dos cartórios locais também. Então, você tinha a conivência de todos os órgãos, né? Responsáveis pelo registro das terras, né? Você tinha a conivência dos cartórios, né? E claramente se burlou a lei de terras devolutas, que é a lei delegada número 12 de 67. Então, a partir disso, o Ministério Público, embora a CPI tenha sido arquivada por uma falha procedimental, o Ministério Público Federal entendeu que as provas eram tão gritantes que resolveu abrir essas 2 ações. Mas acontece que essas ações ainda estão tramitando, tem uma sentença, e a empresa não para de recorrer. Por causa disso, hoje, os quilombolas estão num movimento chamado Movimento Retoma, que é ir lá e tomar o que é deles, e tomar o que pertence a eles. Então, hoje ainda, você ainda tem polícia, você ainda tem repressão, você tem os recursos infindos da empresa, né? E esses quilombolas ainda estão nessa luta pelo território, né? Sim. E às vezes eu fico assim, meio ouvindo essas coisas, sabe, Joana? Mas tentando trazer um pouco agora para a questão dos direitos trabalhistas, né? Porque foram tantas atrocidades em relação aos povos tradicionais que a gente às vezes até esquece que teve umas outras atrocidades também em relação aos trabalhadores da empresa, né? De acordo com a pesquisa de vocês, teve de tudo, né? Teve todos os tipos de condições de trabalho degradantes, teve inclusive pessoas que morreram durante o trabalho, né? E aí, em relação a isso, eu queria que você contasse um pouco assim para a gente como que era essa condição de trabalho que os trabalhadores eram submetidos, porque existe relato de mutilação, de morte durante o exercício na empresa. E será que você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim.
Esse caso da Cruz é um caso bem sui generis, porque você tem 3 grupos, 3 não, né? Porque você ainda tem os pescadores, você tem os ribeirinhos, né? Que a gente não colocou ainda, né? Então você tem os marisqueiros, né? Tem o bairro, tem o bairro criado, né? Tem o bairro ao lado, Barra do Riacho, totalmente comprometido, tem desvio de rios federais, inclusive, o Rio Doce foi modificado o percurso dele, o que gerou um grande problema no território por causa da Samarco. Né? Você começou a falar dessa questão do desmatamento ainda, né? Do impacto que tem. Pois é. Mas então, em relação aos trabalhadores, esse mega projeto, obviamente que numa cidade pequena, rural, como Aracruz, né, você criar uma fábrica do tamanho da fábrica de celulose, claro que você vai ter que chamar trabalhadores de fora, né? Uma vez que você também tinha altos financiamentos do BNDES e era possível, com esses financiamentos também, chamar esses trabalhadores de fora. Então, os donos, né, à época, o Lourenço, o Eliezer Batista, enfim, eles informam que foi mais ou menos 13 mil a 15 mil trabalhadores para lá, né? Na Aracruz Florestal, então, que era o campo do eucalipto, da monocultura de eucalipto, você tinha que plantar o eucalipto e depois você tinha que retirar o eucalipto, né? Então, você retirava com a serra, né? A serra ainda era aquela serra manual. Por conta disso, a gente tem várias ações na justiça, né? Que informam, e inclusive teve um movimento dos trabalhadores mutilados, gente sem braço, sem perna, sem dedo, enfim, né? Gente que perdeu a cabeça na serra, né? Então, você tem tudo isso ali, né? E, além disso, a empresa também tem muita reclamação de que a empresa não paga a periculosidade, a insalubridade, né? Você tem, por conta do contato com o veneno, você tem casos de muitos trabalhadores, casos de leucopenia, né? Você tem casos de muitos trabalhadores que morreram por conta do veneno. O veneno também atinge os quilombolas e atinge os indígenas, né? Nos quilombolas tem um lugar chamado Coxia, um quilombo, que você tem uma quantidade imensa de pessoas cegas também, por causa do veneno. Mas vamos voltar à questão dos trabalhadores. Eles fizeram uma greve em 79, né? Essa greve, então, foi chamada a polícia, né? E nessa greve, esses trabalhadores... O nome deles, a ficha de RH deles foi entregue para o DOPS. Então, a gente tem aqui as fichas, nós encontramos esse documento nos arquivos do DOPS, né, dessas fichas desses trabalhadores. A gente teve a greve de 85, que também foi da Florestal, também foi da parte do campo, né, da produção da planta, do eucalipto, que é uma planta exógena, né? E uma das reivindicações dessa greve é que as mulheres trabalhassem menos, as mulheres que plantavam, as grávidas trabalhassem menos, né? Tivesse uma carga horária reduzida. Então, você tem... E, em relação a isso também, a implantação desse eucalipto, a gente tem documento informando que as condições que esses indígenas que trabalhavam no início lá, para a empresa, lá em 60 e poucos, eram condições de servidão. Né? Que hoje a gente chama de trabalho escravo, né, na verdade, porque acho que o termo antigamente era esse, né? O termo era servidão. O documento informa isso, né? Que é denúncias tanto no território indígena, né, quanto no território quilombola. Os quilombolas relatam
que a empresa, que eles colhiam, porque a empresa precisa do tronco. Então, eles recolhiam esses galhos que os quilombolas chamam de facho, né? Esses galinhos, assim, ao lado do tronco, né? Colado no tronco, recolhiam de graça, né? E aí eu perguntei, mas a empresa não pagava nada? Vocês estavam limpando o terreno da empresa. Não, elas não pagavam nada. Davam um crachazinho para a gente, permitindo a gente ir para lá. Então, você tem, tanto os indígenas quanto quilombolas, esse tipo de trabalho, né, não remunerado e, muitas vezes, em condições subhumanas, né, de existência, né? Não tinha nenhum vínculo formal, não recebiam salário, nada, né? Nada. Aí também nos trabalhadores da Aracruz Celulose, que é o setor químico, onde, imagina o que deve ser isso, Isadora, você transformar um tronco numa folha branca, a quantidade de química que você vai jogar ali, né? Então, lá também a gente tem muita entrevista com eles, com relatos informando das condições que eles viviam de mexer com aquela química ali, porque eram tanques imensos, assim, né? Que são, né? São, não eram, porque isso existe até hoje, né? A empresa existe, né? Em que você ferve ali com química, né? Até a pasta fica branca, porque o que se envia para o exterior é a pasta branca da celulose. Então, você precisa de muita água, por isso esse desvio de rio, né? Desviaram o Rio do Riacho, desviaram o Rio Doce, desviaram vários rios para os rios passarem por dentro. E os dejetos químicos jogados ao mar, né? E jogados nesses rios também, né? Tanto que eles são impróprios para alimentação. E aí isso afetava, né, não só as comunidades quilombolas e os indígenas, mas também aquilo que você falou, os pescadores, as pessoas que viviam ali na região, né? Exatamente. Então, você tem a greve de 86, que foi muito reprimida também, né? E os trabalhadores sendo perseguidos, né, também. Essa história do DOPS, isso é muito... É um ponto importante, eu acho, né? Porque a empresa entrega para o DOPS as fichas de RH. Isso, as fichas de RH, né? Retira de dentro da empresa informações sobre aquelas pessoas e acho que, assim, você podia até depois falar um pouquinho sobre isso, porque acho que entra nessa questão da trabalhista também, né? Uhum. Sim, a empresa ela envia para o DOPS, né? Você tem até a gente tem até o documento, né, desse envio, e mostrando e denunciando, dando nome, né, dessas pessoas que tiveram à frente da greve de 79, né? Como lá, e aí eu procurei essas pessoas, não encontrei essas pessoas, né? A gente ainda está buscando, da greve de 79, da de 86 não, mas eles falaram que como muitos trabalhadores vinham de fora, né? Com a demissão, esses trabalhadores voltaram para as suas cidades, possivelmente eles voltaram, né? Então, assim, é muito importante também a gente saber o que aconteceu com esses trabalhadores, né? Se eles foram perseguidos, se eles conseguiram emprego em outros lugares. Enfim, a gente não sabe, né? A questão da greve de 86, né? Estou falando da greve de 79, que entregou aí a ficha de RH. Da de 86 foi da Aracruz Celulose, né? Uma luta antiga que até hoje não foi concluída, o não pagamento da insalubridade e o pagamento da periculosidade somente para alguns setores, né? Não são todos os setores, sendo que você fica ali dentro da fábrica, numa caldeira, né? Que eu não sei de quantos
qual é o calor que tem, mas assim, falaram que é uma coisa absurda aquela caldeira que eles viviam, mexendo com química, porque a greve foi do setor químico, né? E não recebendo a periculosidade nem a insalubridade, né? Então, além disso, né, uma repressão muito grande desses trabalhadores. As greves sempre com a polícia, sempre muito violentas, né? E como eles moravam num bairro que era da empresa, aí tem uma questão, Isadora, que é o seguinte, quando é demitido, eles também perdiam a casa, porque o bairro era da empresa, né? Então, ao ser demitido, perdia-se também a casa. E outra coisa que, nesse bairro empresa, eles não tinham hora de trabalho. Se precisasse, a empresa ia lá, pegar eles final de semana, pegar eles a qualquer hora do dia ou da noite. O sistema de vigilância no bairro também era bem sério, né? Se duas mulheres brigassem, né, dentro do bairro, o marido está lá trabalhando na empresa, se elas brigassem ali no bairro, eles corriam o risco de ser demitidos. Então, era o canal, por exemplo, para assistir uma televisão ou alguma coisa, tinha que ter a permissão da empresa, eles tinham que informar que filme era, que documento, o que eles queriam ver, né? Então, você tinha um sistema de vigilância muito grande dentro da empresa também, e muita repressão às greves, muita, ao ponto de os filhos dessas lideranças sindicais não recebiam visitas, não iam fazer trabalhinho da escola na casa deles, sabe? As esposas, as vizinhas não falavam com as esposas das lideranças sindicais, né? E tinha também o que eles chamam de listas sujas, né? Que se você, por exemplo, fosse demitido, você não conseguia emprego em outro lugar, né? Então, também tem esse tipo de relato. É uma coisa difusa, né? É uma violência difusa, né? Sim. Está em todos os âmbitos, né? E a gente não consegue mensurar direito tanto, até porque mesmo assim você até não conseguiu falar com todos os trabalhadores ainda, né? Está colhendo essa questão das entrevistas, então a gente percebe que é a pontinha do iceberg mesmo, é que a gente não sabe ainda todos os absurdos que a empresa cometeu. Foi muito difícil juntar todo esse material dessa pesquisa, né? Porque são muitos arquivos, tem arquivos do DOPS, arquivos da Comissão de Valores Imobiliários, para a gente saber quem eram os sócios, né? A empresa não forneceu para o Ministério Público a lista de todos os sócios dela que nós pedimos no período da ditadura. Ela disse que ela não tinha esse documento guardado, e que ela não tinha obrigação de tê-los guardado, porque já se passaram muitos anos. Então, a gente teve que fazer busca, assim, arquivos do BNDES para ver o financiamento, arquivos da Comissão de Valores Imobiliários, arquivos do DOPS do Espírito Santo, né? Arquivos do SNI, juntar esse material e fazer esses quase 500 páginas, que é o relatório final, a gente está com quase 500 páginas, né? De denúncias, e pesquisas muito boas, sabe? E essa empresa ficou no anonimato, ela não estava listada no relatório da Comissão Nacional da Verdade, por exemplo. Ela não era uma das empresas listadas, né? Passando batido, passando como se ela não tivesse feito nada durante esse período, né? Então, é um caso, assim, bem grave, de muita violação, e um caso bem silencioso, bem fora do radar, sabe? Assim. O que você acha que se deve isso? Assim? Como que você acha que ela passou despercebida? Você tem alguma ideia? Então, a Comissão Nacional da Verdade chegou a vir aqui no Espírito Santo, né? Ouviu o relato dos indígenas Guarani, Tupiniquim e Guarani, né? Ouviram o relato deles, falaram, e eles falaram que a gente tem esse relato, né? E eles falaram que foram para o Presídio Guarani.
Eles disseram que foram 2 vezes. No entanto, ela não coloca no relatório. Isso não é colocado, né? Isso foi ignorado. O caso da empresa é muito trabalhador, é indígena e quilombola. A gente não tem casos de classe média, de grandes pessoas, lideranças sindicais, ou, enfim, né? A invisibilidade do próprio Estado do Espírito Santo, eu acho, sabe, Isadora, também colabora para isso, né? E ela também não consta, esses casos também não constam no relatório da Comissão Estadual da Verdade do Espírito Santo, que só fala de estudantes, gente do Partido Comunista. Então você não tem, assim, por conta de uma intelectual aqui do Estado, né, uma visibilidade sobre esse caso, não teve da Comissão Nacional da Verdade, que ouviu os relatos e também não teve, né? O meu amigo falecido, Marcelo Zelic, estava muito à frente disso, trazendo muitas denúncias. Infelizmente, ele morreu há pouco tempo, né? Mas ele nos ajudou muito, inclusive esse relatório é dedicado a ele, né? E ele falava muito desse caso do Espírito Santo, inclusive tinha uma tupiniquim, a Débora, que trabalhava lá com ele, para buscar mais esses casos, né? Buscar mais casos, né? Porque você tem também, eu acho que é isso, sabe, Isadora? A invisibilidade, o fato de não estar, dessas denúncias não estarem vinculadas aos partidos, serem casos de pessoas pobres, de trabalhadores, né, pobres que trabalhavam no setor químico, mas não eram trabalhadores, né? Você tem muita denúncia da FASE, né? Aquela ONG FASE, muita denúncia, inclusive a ONG conseguiu levar os indígenas para a Noruega, né? Nos anos 2000, para fazerem denúncias. Não, dos anos 2000, não, em 1990, na década de 90, para fazerem denúncias internacionais, mas eu acho que fica tudo muito num nível, assim, agora que a gente está vendo, com esse projeto, os efeitos e os males que essa empresa está causando, né? E está causando ainda hoje. Estou conseguindo, pelo menos, numerar, é um começo, né, Joana? Assim, eu fiz todas as minhas perguntas, eu tenho muito mais coisas assim para querer saber, mas eu acho que a gente precisa esperar a pesquisa, né, ser finalizada, certinha. Não, ela já está finalizada. Não, o relatório final que você falou, já, né? Já foi entregue. Agora, ainda precisamos de mais pesquisas. A gente já entregou o relatório, entregamos toda a documentação, mas, assim, alguns casos ficaram no vácuo. Isso. Né? Por exemplo, o nosso contato com esses operários da greve de 79, a gente não tem. Da greve de 85, a gente não tem. Né? Então, a gente espera dar continuidade a essa pesquisa para a gente poder olhar mais alguns pontos e também ter um apoio mais forte, né? Para que a gente, do Ministério Público, enfim, para que a gente consiga encontrar documentos que a gente não conseguiu mesmo porque não tem. Porque nós somos 14 pesquisadores e, assim, a gente se dedicou com muito afinco a essa pesquisa e a gente está afirmando que a gente não encontrou. Então, por exemplo, encontrar esses trabalhadores talvez seja o caso do Ministério Público ajudar a gente. Sim. Né? Mais documentações, eu acredito que só abrindo arquivos, porque outras documentações, os arquivos estão fechados, a gente não conseguiu acesso. Nós pedimos, por exemplo, ao Ministério Público as ações da FUNAI, a gente não teve, a gente pediu também ações sobre questões de danos ambientais, a gente também não teve retorno. Então, assim, eu acredito que a gente consiga saber mais coisas, desenvolvendo mais a pesquisa.
né? Sobre a questão dos danos ambientais, Isadora, a gente não pode deixar de falar. Cada pezinho de eucalipto consome 40 litros de água por dia. E eles plantaram e plantam no lençol freático. Então, plantar eucalipto no lençol freático, né? É sinal de que o território, bem, pela lógica, e a gente sabe que as pesquisas a gente mostra no relatório, o clima já está semi-desertificado. Essa denúncia é de 65, de um ambientalista chamado Augusto Rusch, né? E hoje as pesquisas estão, e ele falava, olha, corre-se o risco de uma planta que é da Europa, não é uma planta brasileira, né, o eucalipto. A quantidade de água que ela absorve é muito grande, então corre-se o risco de desertificação. E hoje a gente já tem comprovação de que o território está em processo de semi-desertificação. Então, é muito grave, e a empresa ainda quer vender os créditos de eucalipto porque planta, né? E, além disso, o veneno. Eu fui lá e eu filmei, eu tenho documentado no meu WhatsApp o drone da empresa passando em cima da nossa cabeça, cheio de veneno, no território quilombola. Hoje. Né? E como que é essa questão lá para eles hoje? Eles têm do território quilombola, né? Como é que eles estão lidando com isso? Eles têm algum projeto de tentar tirar essa questão do envenenamento da terra deles? Ou continua prosseguindo normal? Primeiro que eles não têm ainda, né, a terra, porque essas duas ações que o Ministério Público Federal abriu em 2013 e 2015, 13 e 15, elas ainda... Ela tem uma sentença favorável a eles, mas a empresa recorre sem parar. Então, eles estão aí nesse processo de retomada por conta própria, né? E aí é um processo de retomada que implica polícia, violência, né? Agora, o que eles fazem é retomar o território, mas eles retomam o território todo sujo, né? Eu estava lá, eu assisti, participei de uma retomada. 2 dias depois, a empresa tomou de novo, entendeu? Então, está nessa guerra. O que tem que fazer? O que eles querem? Os indígenas e os quilombolas querem que a empresa saia da região. Saia. Querem o fim dessa empresa lá. É isso que eles querem. Essa é a reivindicação, que a empresa saia. Porque não é uma questão de que a presença dela lá significa veneno, né? Significa injeção de veneno em todo o território, ou seja, nunca vão ter essa terra limpa, né? A plantação de eucalipto significa desertificação crescente desse território, e, além disso, a empresa ainda chama jovens para irem incentivando tanto os indígenas quanto os jovens quilombolas a trabalharem para ela. E, com isso, iludidos, muitos vão, né, acreditando que vão ganhar bem, que vão melhorar. Então, interfere também numa cultura. A questão, Isadora, e público em geral, né, é que aquela cultura, tanto dos indígenas quanto do quilombola, não é uma cultura para o capital. É uma cultura comunitária. A terra, ela não é uma mercadoria, né? A terra, para essas comunidades, faz parte da própria vida deles. Terra, para eles, é a relação deles com a terra, né? E da terra com eles. É uma relação recíproca. Eles fazem parte da terra, eles são parte da terra. Né? Não é uma relação igual para nós brancos, que é uma relação de terra com valor monetário, de terra que você compra. Para eles não tem preço. Não tem preço, é como se estivessem se vendendo. Né? Então, é uma outra relação, é uma cosmologia diferente dos quilombolas e dos indígenas em relação à terra. E isso é um ponto muito sério, muito grave, né? Porque é isso que se tentou extirpar, né? O genocídio
e o etnocídio e o ecocídio estão presentes nesse território, né? Como eles mesmos dizem, aqui o eucalipto é regado a sangue. Esse é um termo que eles usam ali no território. Aqui o eucalipto é regado a sangue. Então, ou seja, é um caso gravíssimo e um caso que, embora seja do período da ditadura, ele reverbera até os dias de hoje. Então, é isso que eles querem a saída da empresa. Sim. E é isso, assim, você, como você disse que você não teve contato ainda com esses trabalhadores, né, das greves e tal, eu tenho muita curiosidade em ver essa pesquisa depois que ela der a continuidade, né, porque eu imagino que vocês vão ter muito, não que isso seja legal, mas os relatos, assim, eu imagino que vão dar essa robustez, né, para a gente perceber o quanto que essas empresas, não só a Aracruz, né, mas todas essas empresas que a pesquisa tem feito, né, o quanto que elas impactaram não só a vida dessas comunidades tradicionais, das pessoas que trabalhavam lá, mas a vida de todo mundo, porque o que eles fazem, né, com o meio ambiente impacta a gente também, né? Sim. E é muito absurdo, assim, perceber que o que você falou, que ela estava passando ali despercebida, que a gente, né, não ia nem, talvez, nem tá sabendo das atrocidades que a Aracruz cometeu. Exatamente. Assim, para finalizar, você quer falar alguma coisa que a gente não tenha tocado no assunto? Não, eu acho que a gente tocou em todos os assuntos. A Barra do Riacho, né, que é o último ponto, assim, que a presença da empresa ali, né, é um município próximo ali da Aracruz, né, sofreu e está sofrendo a questão ambiental, principalmente porque é uma área de pescadores, de ribeirinhos, né, com o veneno jogado nos rios, né, esses pescadores não têm como viver, não têm como sobreviver, principalmente esses que vivem da pesca, né? Então, você também tem um caso no entorno, né? Não só em Aracruz, mas também em lugares vizinhos, e uma destruição ambiental, assim, a morte de mais de 150 córregos, né? Eu filmei os córregos mortos, né? É muito triste quando você vê isso, né? Então, eu acho que é uma violência continuada, né? É uma questão muito grave que acontece aqui no Espírito Santo, muito grave mesmo, né? Que já tem aí quase 60 anos e que precisa ser reparada. Essas comunidades, elas precisam ser reparadas, a empresa precisa sair dessa região, né? Não tem mais como sobreviver, não tem mais vida, né? No caso, por exemplo, dos indígenas, eles estão vivendo hoje com carro-pipa dentro da aldeia. Eu estava entrevistando uma indígena e passaram um carro-pipa, porque eles ainda foram atingidos pelo desastre ambiental da Samarco. E foram atingidos por quê? Porque a Aracruz Celulose fez um desvio do canal do Rio Doce, que passa por dentro do território indígena. Assim, o negócio tragédia que não acaba mais. Eu queria agradecer a oportunidade de poder falar desse projeto e passar a notícia para vocês, se houver continuidade, se houver essa possibilidade da gente dar continuidade a ele. Uhum. Estaremos abertos. Queria agradecer a sua presença, Joana, queria agradecer aí todas as informações que você deu para a gente e dizer que essa pesquisa, assim, realmente é muito importante e que é bem isso que você falou, né? Acho que as comunidades, as pessoas, os trabalhadores, enfim, todo mundo que foi afetado precisa ser reparado, né? E eu acredito que justamente, assim, ações como essas de pesquisa e de pesquisadores que estão dispostos a investigar isso que vão, né, trazer uma consequência de fato para o que aconteceu e que continua acontecendo no caso da Aracruz. A gente espera que essa pesquisa possa, de fato, reverberar numa ação, né, e que a Aracruz, a FUNAI e os envolvidos sejam responsabilizados. Sim, também espero.
Então tá. Muito obrigada, Joana, pela presença. E Obrigada. Em breve a gente se fala de novo quando a pesquisa continuar. Tomara que continue. Obrigada. Tchau. Obrigada, Tchau, tchau.